Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Esse aqui é o XNow, é um canal de YouTube sobre experiência do usuário e design e cachorro às vezes, e livros e séries ou alguma coisa doida. Eu sou o Daniel Furtado, eu que produzo conteúdo aqui na maior parte do tempo. E faz algum tempo que eu tenho planejado montar uma série de conteúdos assim, baseado em artigos que eu leio ou coisas que estão sendo discutidas ali. E hoje eu vou finalmente começar isso. Na verdade, sim, eu já tenho alguma coisa disso com o guia de design do UX Collective. Vou até falar disso hoje, mas eu queria fazer isso de uma maneira um pouco mais avulsa, que é para poder, às vezes, falar de um artigo que está sendo relevante ali naquela semana, no LinkedIn, no Medium, ou então alguma coisa que eu li, estou aprendendo ali, que eu queira, de repente, compartilhar com vocês de uma maneira um pouco mais desconectada. Então não é uma série que tem começo, meio e fim. Então é uma coisa um pouco mais desconectada. Então por isso também não tem necessariamente um super roteiro que eu vou seguir. Então eu vou seguir um pouquinho meio solto aqui. Então já fica também aí para você que não conhece aqui o canal, se inscreve aqui no canal. Eu pretendo fazer isso com uma frequência maior, mais vídeos para você ficar feliz. Então eu vou colocar isso com uma frequência um pouco maior aqui, até porque é hipoteticamente simples eu encontrar um artigo que me interessa, porque eu me interesso por muito assunto, e aí trazer isso para você. Mas vou entrar direto aqui no assunto, e uma coisa que me chamou a atenção nas últimas 2 semanas, agora no começo do ano, né, aqui em janeiro ainda, de 2023, é que realmente estão acontecendo novamente algumas conversas a respeito de forma e função, de você ser artista ou não artista na hora de fazer as coisas, se isso é ou não é a mesma coisa. Então vou conversar um pouquinho com você a respeito disso. Eu avalio, no meu dia a dia, é muito comum eu avaliar trabalho de pessoas que estão entrando na área de UX. Então é muito comum, acho que porque eu tenho um conteúdo feito para iniciantes, então é muito comum que eu atue fazendo isso, olhando ali, às vezes, alguém manda ali no LinkedIn, no WhatsApp, pô, Daniel, eu tô fazendo um case, eu tô produzindo aqui um protótipo, algo assim, e você sabe que tem muita gente vindo de várias outras profissões para trabalhar na área de UX por N razões. Algumas são de grana, algumas são de realização, algumas são porque outras pessoas estão trabalhando ali, você fala, pô, que legal, eu queria trabalhar fazendo isso também, mas é muito comum que as pessoas venham sem nenhuma bagagem de design formal. Então a pessoa não aprendeu formalmente nada a respeito de design e está entrando para trabalhar numa área que é de design. Então, que é uma área de design. Apesar de estar inserido dentro da tecnologia, é uma área de design inserida dentro do departamento de tecnologia. É um departamento de design inserido dentro de uma empresa de tecnologia, geralmente. Então, assim, os designers, né, as pessoas que trabalham com design faz tempo, têm lá seus ritos, têm lá seus métodos de trabalho, tem seu arsenal de coisas ali para fazer, tem o seu jeito de trabalhar, tem ali seu conhecimento, tem alguma coisa que estudou, e às vezes isso falta para alguém que veio, por exemplo, de farmácia. Isso às vezes falta para alguém que veio de odontologia. Então, assim, falta e, ai meu Deus, então eu vou largar a profissão. Não, é uma coisa aprendida. Então você aprende as coisas. O que acontece é que muita gente, desde criança, eu sou um caso, né, queria ter uma profissão relacionada à criatividade. Eu queria ser. Eu era diferente das pessoas que estavam estudando comigo, que queriam especificamente trabalhar com programação, por exemplo. Eu, apesar de saber programar, não era exatamente o que eu queria. Eu queria dar uma função para a programação que fosse mais livre um pouco ali do que fazer um sistema para controlar linha de pesca. Então eu queria fazer alguma outra coisa diferente, enfim. E aí eu fui estudar design, inclusive formalmente. Eu sou formado em design também, mas sempre estudei design através de livros, né? Tá aqui uma coleção de livros, sempre estudei e vou continuar sempre estudando alguma coisa ali relacionada a isso. Também, eu sou de uma família que a gente tem um aspecto artístico muito grande. A minha mãe, por exemplo, ela, apesar dela ser uma pessoa que é formada em física, atuou como professora de física e matemática, ela tem... ela trabalha fazendo artesanato. Então ela faz bolsas de couro como artesã. O meu pai é artesão. Então, meu pai é artesão, meu pai tem uma sapataria, mas ele é artesão, a gente sempre teve uma relação com artesanato muito grande. Eu tenho outros vídeos no canal sobre isso, nem vou ficar falando muito em cima da diferença de arte, artesanato, design e tal. Depois você procura aí, tem vídeo aqui no canal. Então, mas eu sempre tive uma relação com isso.
A Julieta, minha irmã, que é logo depois de mim ali, ela é artista também, pintora, faz dança, trabalha com tatuagem, com ilustração, etc. O Rafa, meu irmão, é músico, é professor de música, trabalha com isso também. O Chico, o Francisco, que é meu irmão caçula, também trabalha com a parte de arte e artesanato, faz artesanato com matérias da natureza, faz coisa com arte com cabaça, fez faculdade de design também. Então, assim, eu acho que essa é a Fernanda. Fê, mentira, porque agora ela também é escritora, também tá lançando livros. Então, a gente sempre teve isso, sabe? De ser uma família de pessoas interessadas, todo mundo da família. Interessado em duas coisas, né? Que eu sempre falo. Essa parte de arte, que sempre foi importante pra gente, e a parte de educação, que sempre foi muito importante pra gente. Todos esses meus irmãos, minha mãe, todo mundo ali trabalha também na área como professor. Acho que é uma exceção do meu pai. Enfim, tô saindo do assunto ali um pouco. Então a gente sempre teve essa relação e a gente sempre foi estimulado a trabalhar essa zona de criatividade na nossa cabeça e a zona de você trabalhar manualmente com as coisas. Então, assim, sempre com um estilete na mão, sempre colando duas coisas, sempre com uma peça de Lego, sempre com alguma coisa ali. Então, para mim, sempre isso fez muito sentido dentro da minha casa. E dentro da minha vida. Sempre fez muito sentido. Então, eu mantive isso como adulto. E passou a ser minha profissão, meu ofício, trabalhar com isso. Então, assim, tem uma parte de arte e tem uma parte de ofício. A gente pode... Tem um outro vídeo meu, também depois eu boto o link, mas falando um pouco sobre isso. Então, tem uma parte minha artística que eu trabalhei durante anos, continuo trabalhando, e que hoje em dia a minha maior realização tem sido através de fotografia e de audiovisual. Por exemplo, criar esse canal, tendo cuidado com o som, tendo cuidado com a imagem, etc., que tem a ver com a minha parte de design. Enfim, volta para o ponto de agora. Muita gente entra em contato comigo falando, olha, eu estou passando por um processo de migração, vim de outra área e esse aqui é meu projeto. E aí o projeto tem uma falha, às vezes, muito grande na apresentação visual do projeto. Na apresentação do que são os espaçamentos, de como que é uma boa escolha de cores, da consistência, de um monte de coisas que eu, como designer, com anos de profissão, meio que sempre tive. Sempre esteve inserido em mim tomar um cuidado com fazer isso daí. Tá bom. Eu tenho esbarrado com alguns artigos a respeito disso, e eu queria trazer alguns para vocês aqui, para a gente poder discutir um pouquinho. Eu não vou ficar lendo o artigo inteiro, vou depois deixar o link para vocês lerem, para também tomarem suas próprias conclusões ali a respeito, mas eu vou trazer um primeiro, que é isso, os melhores designers são artistas, que é do Tobias Van Schneider. O Tobias é um designer sênior que tem uma plataforma de você fazer site, tipo um tema do WordPress para você fazer o site de portfólio, e ele sempre escreve ali a respeito de design, e ele tava com isso daqui, que eu acho que foi o Vince, depois me fala isso para você, que me mandou, me marcou no LinkedIn, mas ele fala sobre essa questão de que os melhores designers são artistas. Não quer dizer que design é arte, não quer dizer que todo designer é artista, mas na perspectiva dele, os melhores designers são artistas. Então, você como um designer já escutou muito e tentou ali ficar sempre dentro dessa casa aí, dessa ficha ali, dessa insistência de que designers não são artistas. Então, designer não é artista. A gente tem um movimento de falar que designer não é artista. Às vezes a gente se ofende quando você é designer, eu tenho isso em vários vídeos aqui, falando assim, nossa, que legal, você é um verdadeiro artista. E assim, não sou um designer. E eu entendo quando alguém fala, se você é um verdadeiro artista. Eu já escutei isso de clientes. Nossa, que coisa maravilhosa, você é um verdadeiro artista. E eu falar, tá, vou pegar isso como um elogio. Então a gente tem esse fator. Então você, seu trabalho tem... Aí ele vai fazer algumas distinções, que o trabalho do designer tem que ser entendido por todo mundo. Entendido e usado por todo mundo. Na verdade, não por todo mundo, mas pelo público, né, que é para quem você faz, né? Então, mas ele tem que ser entendido, e enquanto um trabalho de artista, ele é um pouco mais subjetivo. Então, você provavelmente acredita nisso, que o trabalho de alguém que é designer é ser entendido por todo mundo, e o trabalho do artista é subjetivo. Tá bom? Ou então alguém vai falar assim, que o design é criado para resolver um problema específico,
E enquanto a arte é feita, né, para provocar algum tipo de sentimento que é mais subjetivo. Então, um pedaço de arte pode fazer coisas para mim diferente do que faz para você. E vamos pensar muito em cima da música, por exemplo. Até pensando no Rafa, que é meu irmão que trabalha com música. A música pega a gente muito pesado. Você deve ter aí uma música que você não escuta mais porque te remete a uma emoção que você não quer ter e outras músicas que você quer escutar sempre para ter uma emoção que você quer ter. Então, pô, hoje eu tô afim de ficar feliz aí trabalhando, eu vou escutar um tipo de música. Que legal, aquilo entra na minha cabeça e me coloca de um jeito e numa situação que eu quero estar. Ou então às vezes você fala, nossa, hoje eu tô mal, eu quero ler quero ouvir uma música para me deixar mais feliz. E outras músicas você fala, nossa, essa música me dá um gatilho e me deixa triste. Então, assim, é verdade. Então, a música entra direto na gente, atravessa a gente e consegue trazer esses sentimentos diferentes. E cada pessoa vai ter um sentimento. Vai ter gente que vai ouvir uma música ali e falar, nossa, eu adoro isso, me deixa bem, e outras pessoas não. Então, beleza. Todas essas verdades universais, né, não são tão preto e branco como a gente imagina que são. Então tem algumas nuances ali no meio. E no meu vídeo de anos atrás, falando de design e arte, as pessoas até falaram disso. Ah, mas história em quadrinho, você fazer uma peça de um storyboard, ou coisas assim, isso é arte, não é arte, tem uma função ali, tal. Mais do que isso, né? Quando você pinta alguma coisa para atrair pessoas para sua religião, isso é um trabalho de que tipo de arte? É arte, não é? Então, quando o Michelangelo é contratado, ele é artista, ele não é artista, etc, etc. Aí ele fala assim, ó, nem todos os designers são artistas. A maior parte não quer ser artista, e tá tudo bem, não é artista, tá tudo bem. Tá tudo bem você ser designer e não ser artista, tá tudo bem. Mas os melhores são artistas. Essa é a diferença. Os mais talentosos, os que têm mais sucesso como designers na indústria do design, a arte acaba sendo um ingrediente secreto que essas pessoas fazem. A arte é aquela pecinha extra, a arte é aquela personalidade que foi colocada dentro de uma peça de design ou então de comunicação. A arte é o que faz a separação entre o que é um bom ou um mau designer. Então, de novo, essa é a opinião ali do Tobias do negócio. E ele dá um exemplo. Que você pede para fazer a mesma coisa, você brifa, né? Você faz o briefing para duas empresas de design e todo mundo deveria fazer igual, né? Porque o briefing é o mesmo. Se o público é o mesmo, a mensagem é a mesma, não deveria ser igual. O que diferencia? E essa coisa que você não consegue explicar de, nossa, essa daqui, caramba, essa aqui tem um lance que o outro não tem. Esse lance talvez seja arte. Então, aí ele até comenta que no fundo, todo mundo é artista. No meu vídeo eu falo, a gente tem mais de 30 mil anos de história da arte, e a história da arte compõe a nossa civilização, compõe o arco da catedral, compõe a envergadura de uma porta, compõe o som quando você pisa no chão e você fala, nossa, eu queria dançar igual o Gene Kelly. Então isso daí está dentro da gente, isso está em como a gente se comunica, de onde veio a obra literária e a tipografia da obra literária. Então todas essas coisas estão muito envolvidas. É muito difícil você separar a arte de qualquer atividade que a gente faz. Ah, uma atividade matemática não é arte. Não, então depende, porque se você pegar muitos anos atrás, os matemáticos eram artistas também, então não tinha uma separação tão rígida entre filosofia, arte, a estética, etc, etc. Então, enfim, então você já deve ter ouvido falar isso e talvez, aí eu acho que vem o lance. Talvez as pessoas bloqueiem isso em si, de falar, pô, eu não quero ser artista, porque eu tenho que resolver problema. E às vezes aquele temperinho que você vai colocar ali no seu próprio portfólio, no teu case, etc., é o que tem a ver com isso. Então isso é um primeiro pedaço que eu queria falar disso, ó. Nesse ponto de vista, para essa discussão, os melhores designers são artistas. Tá bom. Minha opinião em cima disso. Eu concordo muito, tá? Eu concordo muito que tem alguma coisa em alguns bons designers, boas designers que eu conheço, que aquela alguma coisa é um traço de personalidade. Então é um traço de personalidade. Não sei se eu chamaria de arte ou se eu chamaria de personalidade. Então assim, a pessoa tem uma personalidade. Então beleza, aquela pessoa tem um traço de personalidade que faz com que aquele trabalho seja distinguido do que de outra pessoa. Então talvez esse traço de personalidade seja arte. Então esse traço de personalidade, tá bom. Vamos lá para a segunda coisa. Vou mostrar uma imagem aqui. Ó. Essa é uma imagem. Essa é para você, Marquinhos. Essa é uma imagem do Marquinhos, do Marco. O Marco tem um perfil no Instagram super legal chamado O X da Questão. Esse é o Marco quando ele veio me visitar aqui. E o Marco colocou um artigo hoje no LinkedIn, hoje, ó, dia 23. Eu li hoje o artigo e aí me desesperou para querer falar disso, porque eu falei assim, caramba, eu concordo muito com o que ele está falando,
que é o seguinte, que será que se a gente fala de forma e função, será que a gente está fora de forma? Eu achei muito bom assim, o trocadilho com a gente estar fora de forma. Fora de forma. A gente está exagerando na função e fora de forma. Quando a gente está falando de forma e função, e é um vídeo que eu tenho que gravar porque faz parte da coleção do X Collective, do guia do design, tá tudo aqui, tem uma pilha de livro aqui do meu lado, depois eu vou mostrar, só para falar desse assunto. Então foi uma coisa que me provocou muito a querer falar isso agora, mas forma e função é um caminho de distinção que a gente faz quando está criando um objeto qualquer. O objeto pode ser digital ou não, que o objeto tem uma função dele, tem uma função, o que eu vou fazer com aquele objeto, e ele tem uma forma, e teoricamente a forma tem que seguir a função. Então se a função de alguma coisa é eu poder sentar nela, ela deveria ter uma forma que permita que eu sente nela. E se eu quero sentar mais naquela cadeira do que naquela outra cadeira, eu faria uma distinção através da estética ou etc. para falar, nossa, aquela lá eu prefiro do que aquela outra. Não estou falando de conforto. Estou falando de eu olhar e falar, nossa, eu quero sentar naquela cadeira ali, aquela cadeira... Ou então uma cadeira que tem essa parte aqui do encosto das costas maior, demonstra uma hierarquia dentro das cadeiras que não tem um encosto maior. Então você fala, nossa, que legal. Então ali tem... E não é só o conforto. Tá? Tem a ver com N outras coisas. Um trono do Game of Thrones tem ali um monte de coisa, ossos, espadas e coisas assim, para dizer uma relação que você vai fazer. Então, assim, a forma e a função, elas andam juntas e tem várias separações e várias frases do tipo assim, a forma segue a função, a forma, ela tá embutida na função, ela vive eternamente junta, uma alimenta a outra. A gente tem o livro Design para um Mundo Complexo, do Rafael Cardoso, que vai explorar muito essa questão da função também. Qual a função de uma garrafa d'água depois que você já bebeu a água? Qual a função de uma garrafa PET depois que você já bebeu ao que está ali? Qual a função de uma cadeira? Eu tenho uma palestra sobre isso. Qual a função de uma cadeira? A função é só sentar ou trocar uma lâmpada? E quais cadeiras têm aparências que me fazem ter mais segurança para subir nela e trocar uma lâmpada ou não? Ou quando você olha uma cadeira, daquelas cadeiras que você compra no Carrefour, que você fala, nossa, ela parece tão resistente, mas não é. Então, assim, então ela não tem mais a função dela, que é eu poder sentar nela, mas ela tem uma forma de cadeira que faz com que eu queira sentar nela. Então a gente não tem muito essas discussões. A gente não tem muito... E aí, o Marquinhos fala muito sobre os começos dos anos 2000, onde a gente estava explorando o mundo digital como mídia, né? Então era uma mídia, é um espaço entre uma coisa e a outra. É um espaço entre o público e a mensagem que eu quero passar. E esse espaço ainda estava sendo definido. Esse espaço não estava definido ainda. Esse espaço estava sendo definido. Ele estava sendo definido com características que vinham do cinema, com características que vinham da fotografia, com características que vinham da literatura, da impressão, da mídia impressa, da editoria, da revista. Então esse caminho estava sendo traçado. Vou dar um exemplo disso, para vocês entenderem. Quando eu entrei para trabalhar no mundo do web design, eu entrei vindo da diagramação de revista. Eu trabalhava diagramando revistas. Então, quando eu diagramava a revista com a revista colocada de pé, assim, né? É mais comum era de pé. Então, quando eu comecei a desenhar interface, eu desenhava ela de pé. Enquanto outras pessoas eu via desenhando elas deitadas, né? Com papel deitado, porque era como era visto uma tela. Eu não desenhava ela deitada, eu desenhava ela de pé. E isso mudava, porque assim, eu falava, tá, eu tenho que desenhar ela como uma coisa íntegra que tem uma dobra. Como um tabloide, que tinha uma dobra. Você tinha um espaço que tinha dobra, mas ele era de pé. Eu desenhava a página toda, mas ela dobrava quando fazia, por exemplo, um tabloide. Quando você fazia uma revista, ela não dobrava, ela abria. Então isso estava muito característico no meu trabalho, porque eu vinha daquela percepção da mídia. Então eu desenhava, sério, de verdade, eu desenhava de pé. E eu via outras pessoas desenhando deitado e achava engraçadíssimo alguém desenhar deitado. Falei, por que a pessoa desenha deitado? Ou engraçadíssimo eu desenhar de pé. Enfim, e a gente fazia muita experimentação, porque daí tinha a questão do flash. E aí o Marquinhos até fala que as disciplinas que ele aprendia eram, por exemplo, História da Arte, Teoria da Cor, Fotografia, Tipografia, Expressão 3D ou Escultura, Desenho, Animação, Psicologia, Ergonomia, etc. A gente era treinado a olhar essas coisas, mexer com atividades manuais. Para vocês terem ideia, quando eu ia dar aula de diagramação, eu usava um exercício de diagramação que era um exercício baseado em cartolina, né, preta e branca, para você diagramar. Eu até tenho um vídeo sobre grid, que tem aqui no canal, que eu falo disso. Então eu ia lá e fazia esse exercício de grid usando papel, colagem, sabe? Colagem, porque eu achava muito legal isso. Então,
a escultura, por exemplo, a gente fala a palavra wireframe, e wireframe é o esqueleto de uma escultura. Isso que é um wireframe, originalmente. Então ele é o esqueleto de uma escultura. Muito legal. Então tipografia, etc. Coisas que a gente vai lá. E até teoria da comunicação, um monte de coisas que poderia estar aqui. Essas coisas, as pessoas que vão estudar e pular direto para o X, por exemplo, vindo de outra profissão, elas pulam isso, elas não têm informação em cima disso. Então talvez a pessoa não tenha estudado nada de história da arte. Eu sou apaixonado por história da arte. Eu sou apaixonado por teorias da cor, por fotografia, de novo, que é a parte que eu me dediquei mais, porque eu, manualmente falando, eu não sou tão bom de desenho. Então eu também comento isso, em casa a Ju era minha irmã, então eu era meio colocado de lado ali, e eu ficava meio que, sabe, com uma disputa ali de irmãos, que eu falava assim, pô, eu não vou conseguir fazer aquilo. E aí eu fui me dedicar a outras coisas, como por exemplo o próprio design, ou por exemplo o design aplicado, a computação aplicada ao design. Então aí ele fala isso, que a gente era treinado, isso a gente não faz. E a gente fazia essas brincadeiras com flash, que tinha introdução, etc, etc. E ele fala até desse i4U, que era dos anos 2000. Eu vou dar um play aqui, não sei se vai dar certo. Tirar o som. E que era um site que hoje você pode olhar e falar, nossa, que breguice, que porcaria. Mas isso daqui, na época, você olhava e falava assim, caramba, que maneira de você navegar. Que não é derivada da mídia tradicional ali, da revista. É derivada de outras coisas. Então você lia, e você pode até falar, pô, era difícil ler, e quando você muda o público que tá lendo, né? Então aí ele tá falando disso, de você, pô, chegou o mobile, o app, coisa assim, e lógico que deu uma nostalgia ver, deixa eu só pausar aqui, deu uma nostalgia ver, e aí a gente começou a ter uma preocupação muito maior e uma preocupação muito grande em cima da função daquilo. Por N razões, tá? Por N razões. Então a gente começou a ter o desaparecimento dessa experimentação. Claro que a gente ganhou em termos de acessibilidade, que até o próprio Marquinho é advogado dessa causa, então ele sabe que a gente diminui a acessibilidade fazendo coisas que você precisa ter um curso para poder operar o site, mas a gente talvez tenha se perdido um pouco nesse meio termo. Então a gente está falando que, por exemplo, que em 2010 a gente veio com um conceito de flat design, e uma diminuição dos bevels emboss, dos relevos das coisas. Ó. Esse botão aqui é super flat, tá vendo? Ele não tem um relevo para dizer que ele parece um botão de um teclado, sabe? Que tem relevo. Então isso daí aconteceu. Eu estive, né, dentro disso quando o Windows mudou a aparência dele, e a gente começou a também trocar os sites que a gente fazia e os sistemas que a gente fazia para eles combinarem mais com o próprio Windows. Então, mas tinha tudo a ver com o que a gente estava estudando. Enfim, e esse novo designer passou a olhar mais para a arquitetura da informação, fluxos, para os produtos funcionarem melhor, e não estou dizendo que não tem que funcionar, tem que funcionar, mas às vezes você deixou de lado a forma. Então às vezes você passa a não ter um critério de como que você avalia o seu design system, ou como que você faz um jeito dele ser mais bonito, e ele ser bonito tem até no livro de... Cadê? Cadê meu livro? Aqui. Leis da Psicologia Aplicada ao X. Claro que tem lá um princípio de usabilidade estética, né? Que quando alguma coisa é mais bonita, ela é mais fácil de usar, e que é discutida faz muitos anos, tá? A gente não começou a discutir isso agora. Então, enfim. Mas que a gente largou isso de lado. E que a gente deveria ter um movimento de mais arte. Aí, como que esse movimento do mais arte a gente pode trabalhar? Provavelmente não. Talvez você não consiga fazer isso dentro do teu trabalho diário, ali dentro do teu próprio trabalho, porque esse trabalho já vem muito pré-determinado e muito relacionado com a função daquilo, a um funcionalismo enorme. Mas você deveria estimular esse seu lado em outras atividades. Você não pode fazer essas atividades dentro do teu trabalho. Então o próprio Marquinhos fala disso. Eu sei porque eu conheço outros projetos dele. Ele tem projeto com Yakult, com impressão de modelos 3D, avatares 3D impressos, assim, meio blocos de Lego. Ele tem trabalho com fotografia, ele tem trabalho com a customização do próprio carro dele. Ele tem vários trabalhos onde ele toma o cuidado de estar ali presente também com um pezinho no mundo da arte. E não só com o pé totalmente em cima do sistema de design que é pré-pronto. Isso faz com que aconteça na cabeça dele, e eu tô assumindo isso, depois você comenta se é verdade ou não, Marquinhos, que isso acontece uma troca dentro da cabeça dele de coisas que acontecem num ambiente que acontecem no outro ambiente. Então ele vai recarregando a barrinha dele de energia de arte
que às vezes está tomando porrada ali, porque, não, a gente tem que fazer aquilo usando aquele botão daquele jeito, porque é assim que é, mas ele está trocando isso dentro da cabeça dele com outros trabalhos que ele faz, que ele consegue fazer no dia a dia dele, criar um perfil do Instagram para falar sobre arte em cima de potinho de Yakult, ou então sobre como que você estimula o seu próprio portfólio. Então você tem que ter um caminho ali de experimentação. E em cima disso, por último, tá? Eu fiz uma dessas masterclass no site Masterclass com o Carson, que é um designer analógico, super analógico, que usa fotografia, o David Carson, que usa fotografia e tipografia experimental, num ponto que aquilo deixa de ser lido. Você não consegue ler porque é experimental demais, mas o ponto que ele discute é você chamar a atenção vem antes de você ser lido. Por que eu vou querer ler alguma coisa que não me chamou a atenção? Então ele usa a tipografia para provocar a atenção, para provocar o seu desejo por ler. Então ele usa essa experimentação para conseguir trazer isso para ele. Então, assim, não acho que você tem que fazer isso gigantescamente, mas é legal você entender que isso, que a coisa que te chama a atenção, aquela figueira bonita que tem na frente da tua casa, te chama a atenção mais do que simplesmente, nossa, que legal, ela também faz sombra. Mas olha que bonito que ela é. Eu quero ir até lá e lá eu vou descobrir que ela faz sombra para mim, sabe? Porque vindo de longe a árvore parece tão bonita, quando eu chego perto que eu descubro que o quanto que o cheiro dela também me faz bem e o quanto que a sombra em um lugar para eu sentar ali faz com que eu recarregue minha energia. Então, especulando aqui na minha cabeça. E aí eu vou trazer um ponto de vista para vocês. Vou só mostrar essa imagem aqui primeiro, que é eu e o meu bom amigo Fratim, que também é amigo do Marquinho. A gente lendo esse livro aqui, o Design para quem não é designer, que é da Robin Williams. Então eu vou antes até de só mostrar o livro e sair dessa câmera aqui, mostrar que eu tenho no vídeo a indústria do design, tá no guia, o Guia do Design capítulo 2. Guia do Design capítulo 2, eu tenho só 900 views isso aqui, ó, tinha que ter muito mais views, vai gente. Mas que nisso daqui eu tô falando justamente disso. Aí eu falo da história da arte, eu comento aqui, trago um livro de história da arte gigante aqui, para falar isso, que tá vendo? É um debate que vai ficar para sempre ali, de arte versus design, e não deveria ser assim. Mas enfim. E aí eu queria só fazer uma divulgação rápida em cima disso, porque realmente é uma discussão que a gente tem que ter. E você que veio de fora do design, você não vai ficar fora do design para sempre, porque o design, ele documenta o que ele faz. Ele documenta através de livros que são compilados da Ellen Lupton, de livros pequenos, como esse aqui, ó. Princípios... Vai, foca, maldita. Ó, Princípios Universais do Design, versão Pocket. Existe a versão grande também, que vai te explicar como que você lida com erros, o que é Dunning-Kruger, ciclo de desenvolvimento, processo de design, vieses, blá, 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 vale muito a pena. Mas também vou falar, por exemplo, desse livro, de Design Gráfico, uma história concisa, que fala sobre a história do design gráfico, claro, né, porque é o seu nome. Esse livro eu acho que você não acha mais ele, mas que vai falar ali de como que aquele pôster foi assim, qual era aquele movimento artístico da Segunda Guerra, qual que era o papel da Segunda Guerra da propaganda ali na Segunda Guerra, como que mudou você poder usar mais tipografia ou não poder usar tipografias, e até o Fratim fala isso no Forma e Função, que é um podcast, fala sobre isso, que você conseguia fazer explorações tipográficas a partir do momento que ficou digital aquilo, então tá ali, e também falar, lógico, que do livro, Design para quem não é designer. Então isso aqui é uma edição antiga desse livro, e o livro vai dar algumas dicas de como que você usa certos princípios do design, como por exemplo, repetição, coisas que são, sabe, alinhamento, coisas que designers fazem, às vezes até de maneira inconsciente, mas poderiam fazer de maneira consciente, e que vai falar de tipografia, de serifa, o que é serifa, o que não é, como que é o processo de fazer isso, como que não é. E esse livro começa falando uma história da árvore, né, que você tem uma árvore X e que você não se dá conta, até você ler ela num livro ali, faz anos que eu não li esse livro, mas fala disso, que você fala, caramba, que árvore bonita, eu nunca tinha visto. E a partir do momento que você conhece que aquela árvore existe, você percebe que ela está na tua vizinhança inteira. Acontece isso muito com carro, né? Nossa, você acaba de comprar um carro e descobre que todo mundo também tem um up. Aí, como o Marquinhos tem um up, todo mundo tem um up, porque você tem um up, e você
quando você começa a ler mais sobre esses princípios de design, você começa a criar isso dentro da sua cabeça para você procurar e colocar isso ali, né, em uso também no seu dia a dia. Então esse era um vídeo para falar disso, tá? São artigos que eu vou colocar, lógico, aqui na descrição, mas que você deveria ter essa discussão com seus pares. A gente faz isso com o time que eu trabalho, a gente sempre tem essa discussão. Qual é o limite disso? Onde que como que eu posso ser uma pessoa que procura, sei lá, criar experimentos de design se eu estou ali fazendo só uma tabela com várias colunas ali? Onde que eu vou fazer? E às vezes você não vai conseguir pontualmente fazer naquele teu trabalho, mas você deveria estar estimulando isso na sua cabeça, sendo músico, sendo fotógrafa, criando joias, montando e pintando coisas. Então eu acho que você poderia fazer isso para te estimular a ter um resgate agora que eu estou vendo que essa árvore existe, eu vou ficar mais atento com relação à minha vizinhança. Agora que eu sei que existem princípios como, por exemplo, repetição, eu vou ficar mais atento dentro do meu trabalho ali de falar, nossa, verdade, aqueles botões deveriam ser parecidos, sabe? Deveria ter um ritmo ali que não tem. Então, enfim, depois me diga o que você acha dessa conversa, o que você tem feito no seu dia a dia para colocar um pezinho também nesse lado da arte. O que você faz? Quais são as atividades que você faz que te aproximam mais disso, mesmo que você não tenha vindo do design. E várias pessoas que não vieram do design, tá, e estão agora no design, quando elas param e pensam, elas percebem que no dia a dia delas, elas fazem isso. Falam, nossa, é verdade, eu faço isso. Eu não tinha parado para parar que eu faço isso. Mas me conta o que você fez e se você gosta de vídeos desse tipo. E se você tem algum artigo que você queira que eu comente também, enfim, se essa é para você, hein? Me manda ali no LinkedIn, em algum lugar, que daí eu comento ali em cima e dou alguma opinião sobre isso. Muito obrigado por você ter ficado e assistindo até agora. Vou também pedir para você, se você gostou, compartilhe com alguém, se inscreva aqui no canal, passe para alguém esse vídeo e vamos continuar essa conversa aqui nos comentários. E tchau!